Saudações tradicionais, eu sou o Tata André Luiz e esse é um Umbanda de Verdade podcast em sua segunda temporada. Este é o primeiro episódio e este ano nós estamos trazendo novidades super bacanas para este podcast. A primeira novidade é a que você está vendo. Sim, nós estamos com vídeo. A partir de agora, não somente na plataforma Spotify, mas também no YouTube, você poderá nos visualizar, além, é claro, de ouvir o áudio. E a segunda novidade, talvez a mais importante, é que toda essa temporada será composta por convidados, ou seja, o Coletivo Umbanda de Verdade sempre vai convidar uma personalidade para falar sobre temas diversos relacionados à Umbanda. Então, essa temporada estará imperdível. E, é claro, esse primeiro episódio abre essa temporada trazendo um convidado super importante que vem lá de Angola. Nós fomos buscar na fonte conhecimento ancestral sobre prática tradicional banto. Nosso convidado de hoje é o Zuela Ngwami Maka, diretamente de Angola. E daqui a pouquinho vai se apresentar e vocês vão conhecer um pouco mais sobre ele e sobre a sua prática tradicional que advém dos nossos antepassados, que obviamente são de África. Mas antes eu gostaria de chamar e dar boas-vindas aos meus irmãos, porque eu não apresento esse podcast sozinho. Tata Renato Antero, meu velho, saudações tradicionais, Macuyu, enfim, a segunda temporada, estamos aqui com todo o gás para poder falar sobre macumba e ancestralidade. Saravá. Saudações tradicionais, meu velho, minha velha, saudações a todos, ao nosso convidado especial de hoje. Estou muito feliz pela nossa segunda temporada, feliz aí pelo lançamento do nosso livro. É com grande prazer que nós iniciamos 2025 aí com muitas alegrias e com uma grande jornada aí pela frente, aí tentando levar o de melhor para os nossos seguidores, para a nossa comunidade afro, para a nossa comunidade espiritual afrodiaspórica no Brasil e, quiçá, fora dela também. Um grande abraço a todos, vamos em frente. Mãe Tabara Nunes, seja também bem-vinda a esta segunda temporada, o ano de 2025, que para nós só está começando. É um prazer recebê-la aqui para falar sobre macumba, sobre cultura tradicional e sobre tudo que permeia a nossa prática. Saudações ancestrais, é um prazer estar aqui mais uma vez, segunda temporada, lançamento do livro, estamos muito felizes. Iniciamos esse ano falando com o nosso Kamba, com o nosso Mano, que está lá do outro lado, no nosso continente mãe. Vou começar a fazer as perguntas, mas antes eu darei a oportunidade para que ele possa se apresentar, porque ninguém melhor do que ele mesmo para nos falar toda a carga de ancestralidade, toda a herança que ele recebe, que ele tem, que ele pode auxiliar na nossa Umbanda. Meu Kamba, Zuela, ele reside em Luanda, no município de Maianga, no bairro Rocha Pinto. Ele é capoeirista também, daremos oportunidade para que ele fale sobre ele. Saudações ancestrais a todos os irmãos e irmãs que se encontram nesse podcast Umbanda de Verdade. Eu chamo-me Manuel Diego André, conforme o nome está no registro, mas o nome propriamente ligado à minha cultura é Zuela Ngwami Maka. Por quê? Por que é Zuela Ngwami Maka? Porque a expressão Zuela Ngwami Maka são expressões ligadas à língua quimbundo. Zuela significa fala, Ngwami significa não, e Maka significa problema. Quer dizer, significando assim, fala, não quero problema. Isto pelo facto de eu não ser alguém problemático. Eu sou afrocentrista e sou também ativista cultural ndongo. Falo mais da cultura ambundo, da cultura dos povos que são falantes da língua quimbundo.
não sou fanático, mas sim amo muito essa cultura, também amo muito a África, mas amo mais bastante a cultura Ambundo, porque é dela onde eu nasci e onde estou me desenvolvendo, estou me despertando, estou conhecendo o meu eu verdadeiro, o meu eu superior, que é o meu eu espiritual. Sou residente da província de Luanda, sou de nacionalidade angolana, sou da etnia Ambundo. Também sou praticante de capoeira, sou um pesquisador das culturas ou dos cultos sobre ancestrais africanos. Comecei a minha busca à espiritualidade africana nos meus 6 anos, quando meu avô encontrava-se neste mundo físico, antes de emigrar para o mundo Kalunga. O meu avô foi em Gana, que no Brasil, pelos povos indígenas, chamam de cacique, aqui chama-se Ngana, na língua quimbundo, ou soba. Então, ele deixou esse legado e a maioria dos meus familiares, propriamente mulheres e poucos os homens, são quimbanda. Então, eu herdei esse lado de curar doentes, de cultuar os nossos antepassados, que na língua quimbundo é anculo, na língua kikongo é banculo. Então comecei a fazer. Agora, a minha abrangência no despertar da minha consciência africana começou quando tive os meus 18 anos a 20 anos. A profunda busca, não é ligado muito a esse despertar, né? Começou propriamente quando comecei a participar em algumas atividades afrocêntricas, onde os preletores como Felipe Vidal, como Isidro Fortunato e muitos outros africanos irmãos que têm contribuído para o nosso despertar africano. Hoje sou que sou, hoje tenho uma mente aberta, cada vez mais ajudo muitos outros irmãos a saírem dessa escravidão psicológica, física, espiritual, provocados pelos nossos irmãos, né? Caucasianos, porque também são nossos irmãos mesmo, porque nós temos em comum um ancestral que são os Khoisan, ou os povos San. Interessante, né? Zuela toca na questão do significado do nome e eu acho isso muito importante, né? Aqui nos cultos brasileiros de matrizes africanas, muitos cultos são iniciáticos e quando a pessoa passa por esse processo de iniciação, ela recebe um nome também, que é um nome africano, né? Que remete à origem ancestral. E isso, na verdade, vai de encontro ao que o Zuela acaba de explicar sobre esse nome, né? O propósito da gente receber um nome africano a partir de uma iniciação é justamente esse: é retomar as nossas origens e fazer com que nós também, enquanto pessoas iniciadas, renascidas para um novo culto, sejamos pessoas felizes, que remete ao significado do nome. Isso é muito importante. Então, eu estou particularmente muito feliz em poder trocar informações, aprender com o nosso irmão Zuela, direto de Angola. É importante também a gente esclarecer que a gente teve muita dificuldade para poder fazer a gravação desse podcast em decorrência da falha do sistema de comunicação de Angola, né, que é comum em toda a África e que, de fato, isso é proposital, né? A África ela está isolada do mundo. Zuela explicava para nós em off que lá só existem 2 operadoras de telefone, né, de internet, e isso dificulta muito a que essas pessoas tenham acesso à informação de qualidade, a uma conexão de internet com qualidade. Então, nós estamos fazendo aqui a gravação desse podcast de uma forma diferente. É por isso que você está vendo a foto do Zuela
e aí a gente está mandando o áudio para ele, ele está respondendo e a gente está colocando o áudio aqui. Né? E eu acho que vale a pena a gente explicar para você que está ouvindo e está assistindo, nos acompanhando, de que a comunicação em África passa por essa dificuldade, né? Infelizmente. E isso é uma questão, com certeza, que passa por aspectos políticos, passa por aspectos sociais, e é importante também a gente refletir sobre isso. Não é verdade, Tata Renato? Sim, com certeza, meu velho, né? Isso aí, querendo ou não, é fruto do colonialismo, né? Advindo de um neocolonialismo, né? Que é para manter as estruturas, as relações de poder e também de submissão, né? Por que não submissão? Então, é uma luta todo dia, né? A gente sabe que o continente africano, alguns países estão passando por dificuldades, e isso é feito de forma proposital mesmo, para que muitas informações e acontecimentos que acontecem lá hoje cheguem aqui com atraso, com delay, de forma imprecisa, para que não chame a atenção do mundo, né? Então, isso é uma forma de isolamento que também aconteceu com os nossos ancestrais. Então, é muito importante para que a gente fique esperto quanto a essas situações, e um agradecimento especial aí ao Mano Zuela aí, que está se esforçando ao máximo para contribuir com as mais variadas informações sobre a nossa cultura e também dar informações e um pouquinho da história do nosso povo ancestral, né? Que hoje nós somos, infelizmente ainda, nós somos muito carentes de muitas informações de África, do nosso continente mãe. Quase um embargo, né, meus irmãos? Quase um embargo, uma situação da qual se torna proposital a ideia de impedir que essas relações sejam acessíveis e potentes. É uma pena. Eu venho já há algum tempo, né, fazendo essa ponte entre o coletivo e o Mano Zuela, para que a gente possa ter informações reais de como é a prática, né, como que é o culto ancestral em África hoje. Afinal de contas, a gente sempre está apoiado por escritas de pessoas que são pesquisadores europeus, pessoas brancas que vão até lá e que utilizam da própria ótica para dizer sobre um culto que é nosso. E a gente poder falar com o irmão diretamente sobre isso é algo que pode nos esclarecer coisas das quais a gente ainda não consegue, dentro dessa pesquisa, desse olhar eurocêntrico nas escritas e nos temas. E é claro que a gente busca uma confirmação daquilo que a gente pratica, e isso deveria ser uma prática, um costume de todas as pessoas que possuem um culto, que seguem uma religião, saber de onde isso realmente saiu. Porque o que acontece muito aqui no nosso país, principalmente com os cultos de matriz africana, é fazer porque o outro fez, fazer porque o outro um dia falou que isso era um fundamento. E a partir do momento que a gente busca a fundo a origem da nossa prática, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de refletir sobre a nossa prática atual, fazendo não um purismo dela, mas trazendo uma consciência e uma coerência daquilo que a gente pratica. Nada melhor do que a gente conversar com pessoas que nasceram e que residem e cultuam ancestrais na região os povos falam idiomas do tronco linguístico banto. E aí, iniciando as nossas perguntas após a apresentação do nosso irmão Zuela, eu gostaria de saber dele o que é espiritualidade na visão dele, na vivência dele, nessa perspectiva africana da qual ele possui, o que é a espiritualidade. Olha, a espiritualidade vai muito além de conhecer assuntos ligados
aos conhecimentos ocultos sagrados. Nas palavras, nas línguas banto, como o Kimbundo e o Kikongo, espiritualidade significa macumba. Além de ser uma escola iniciática de aprendizagem dos conhecimentos ocultos sagrados, é dela onde nasce a expressão Umbanda e muitas outras expressões propriamente ligadas a este mundo macumba, ok? Então, a espiritualidade tem a ver com o nosso despertar aos conhecimentos aprofundados, ocultos e sagrados, ligado a revelações, a determinados acontecimentos que podem ser benéficos ou não, uma luz dentro de um oceano muito escuro, também ligado a conhecimentos de curas, a conhecimentos ligados ao desvendar de conhecimentos sigilosos, mas de um determinado grupo social que podem somente conhecer. Isso tem a ver com a espiritualidade, porque a espiritualidade não só tem a ver com conhecimentos ligados aos espíritos, vai muito além disso. E por isso que eu disse há pouco, tem a ver com a macumba. Isso é mais para os povos Ambundo, para os povos Congo, ou os Bakongo, que significa macumba. Ok? Muito interessante, não, meus irmãos? E caros ouvintes, e também a quem estiver assistindo, são palavras muito comuns para nós, em nossa prática, né? Nosso irmão Zuela cita macumba, cita umbanda, cita as práticas espirituais e o que ele entende como espiritualidade, que não é muito diferente daquilo que a gente pratica e vive aqui. Então, todas essas palavras que ele citou são comuns a nós, né? E é interessante a gente fazer um paralelo entre uma prática espiritual africana, de Congo-Angola, da região Congo-Angola, que é a prática espiritual do nosso irmão Zuela, com o que nós temos hoje no Brasil, que resistiu a todo o processo de colonização e escravização, né? E que um dia foi cooptado e foi apropriado, né, por uma estrutura branca, pela branquitude, por uma elite que se apropria disso e passa a chamar aquilo de seu, né? E aí a gente percebe que, voltando às nossas origens, isso já existia, né? Sempre existiu há muito tempo atrás, né? Lá em África, lá na nossa origem, lá nos nossos antepassados. Isso é muito interessante, né, Pai Renato? Acho que a gente não tem como não traçar esse paralelo e fazer essa comparação, né? Tudo isso já advém de uma estrutura que já existia muito antes do colonizador. Exatamente, meu velho, exatamente. Isso quebra com toda uma situação que a maioria dos umbandistas aprendeu a quanto nunca é demais salientar com o mito criacional, né? Muitos pensam que a Umbanda nasce em 1908 com o nome Umbanda vindo da espiritualidade e indo lá na fonte, né? A gente já está vendo que já cai tudo por terra. Então, aqui nós já quebramos com essa situação que a Umbanda não é a manifestação do espírito para a caridade. Já é uma prática filosófica que já vem desde lá de África. Como nós sempre falamos aqui, nós respeitamos a figura de Zélio Fernandino de Moraes, né? Mas, infelizmente ou felizmente, nós estamos quebrando com essa situação e com o mito criacional, buscando na fonte. Né? A palavra Umbanda, como ele bem destacou, é cura, vem dos povos Bakongo, e que a gente descreve muito bem, modéstia à parte, no nosso livro. Né? Então, nós não estamos trazendo nada na nossa cabeça, nós não estamos fazendo uma nova prática. Então, isso ressalta e valida
o que nós somos legítimos herdeiros da prática de Umbanda oriunda dos Bakongos, de Congo, de Angola. E nós não estamos errados. Isso me deixa muito contente, feliz e emocionado de saber que o que nós estamos fazendo não é nada da nossa cabeça, nós não estamos inventando a roda, pelo contrário, né? Nós somos uma geração que está buscando e reestruturando e fazendo novamente aquilo que os nossos antepassados já faziam. Estou muito contente, né, dessa fala do nosso Mano Zuelo. Juntando tudo isso que nós já falamos, a próxima pergunta para o nosso Kamba é: como que se dá em África o culto aos antepassados? O culto aos antepassados na África de hoje não mudou, né, na sua totalidade. Ainda encontramos determinados povos que estão intimamente ligados aos ritos ou aos rituais antigos, não é? No caso que para fazer a abertura de um determinado ritual tem que se fazer as oferendas de animais, de um determinado alimento, sem esquecer alguma bebida alcoólica sagrada, como capuca, que no Brasil chamam de cachaça, ou aguardente, que é um termo vulgar, ou do maruvo, que são bebidas alcoólicas muito sagradas. Também do bater as palmas 3 a 4 vezes, sem esquecer a língua a ser usada, não o português ou uma língua colonial, mas sim a língua local, que pode ser o quimbundo, ou kikongo, ou kwanyama, ou nganguela, ou umbundo, ou fiote, ou qualquer outra língua local usada em África, ou determinados países de África. Ok, então, os cultos vai dependendo da necessidade a que se pretende usar. Se for um rito iniciático, como a circuncisão masculina ou a circuncisão feminina, que é usado muitos pelos povos ovimbundo e também alguns povos choco, é mais os povos no ovimbundo, que tem o termo usado de efico, que é uma circuncisão feminina, e temos o quenge e mais outros termos que são a da circuncisão masculina. Então, não só os ritos iniciáticos, né, da circuncisão, temos também os ritos iniciáticos da abertura das festas da Quianda, que é, né, da ilha de Luanda, isto é, em honra a Quianda, que é a divindade, né, aquática do mar, né, quer dizer, propriamente do mar de Luanda, ou dos povos ambundo. Então, do mar, ok, do mar, porque nós sabemos que o mar, temos uma divindade do mar, que é a Mamã Quianda, mas a Mamã Quianda tem a sua superior, que é Calunga. Calunga tem um significado como cemitério, né, como morte ou como mar, mas estamos ligados intimamente com o mar. O mar é um local sagrado, que também pode significar a mãe das águas do mar, que é a mãe da mãe que anda. Tem muito além, temos também, além do que eu falei dos ritos iniciáticos, das festas da ilha de Luanda, da circuncisão, temos também as festas, né, das estações, como o tempo de frio, o tempo de calor, quando as chuvas, quando uma determinada região está com uma fraca presença de chuva, faz-se rituais de aparição de chuvas, mas isso quem pode fazer tem que ser alguém que tenha o poder de enzagem vula, chuva,
Nzage, trovoada. Então, essa combinação e mais outros rituais interligados vão dar a aparição de chuva, mas isso usando línguas de chamamento, de evocação para tal causa que é o aparecimento da caída da chuva. Temos também o ritual de casamento, que é feito num casamento propriamente africano. Aqui nos povos quimbundos, povos Congo, temos o alambamento, que é o casamento africano propriamente desses dois povos, né? Que chama-se alambamento, embora que é um termo aportuguesado, temos o termo alemba ou alamba, não é? Ou na língua quimbundo, que é mulemba, embora que mulemba é um lugar de descanso que tem a ver com a árvore sagrada mulembera, não é? Então, também entende-se como um casamento do povo chamado Akwambundu, que é o povo falante da língua quimbundo. O povo Congo, o povo Ambundo, estão intimamente ligados um do outro nas questões linguísticas. Ok, então os rituais são feitos, não é, de formas, pode ser diferente, mas algumas coisas podem ser iguais ou similares. Que fantástico, né, meus irmãos? Irmãos Wella falando sobre como se dá o culto aos antepassados em África hoje e citando mais referências sobre a nossa prática, que é comum também aqui no Brasil, né, como o uso da cachaça, do sacrifício de animais, da comida. Ele também faz uma reverência a Calunga, explicando que Calunga está atribuída ao cemitério, mas muito mais ao mar, ao oceano. Fala sobre as quiandas, que nós também já falamos diversas vezes nas nossas postagens, e isso é de uma riqueza sem tamanho. Comentava aqui em off que a prática espiritual que ele traz é muito semelhante à prática espiritual que nós vivemos aqui no Brasil. E eu fico muito feliz porque, apesar de todas as dificuldades impostas pela colonização, por toda a diáspora africana, pela escravidão, o nosso culto resistiu e resiste. E isso é fundamental. Na verdade, Pai Renato, Mãe Tamara também, eu acho que é importante a gente fazer esse comentário em cima, né, dessa resposta dele, porque eu estou extasiado, de verdade. Perfeito, meu velho. Com destaque para a fala dele em cima da questão das quiandas, né, da mama quianda, da divindade do mar, né, que ele bem falou aí, né, que trouxe reflexos aqui para o nosso povo, né, e fazendo um paralelo de que, na verdade, toda a estrutura que a gente tem hoje, onde a maioria dos umbandistas louvam o Iemanjá no mar, na realidade vem das práticas do povo banto, que já fazia isso antes do processo de nagotização aqui no Brasil, né? A gente sabe, logicamente, respeita, né, que e sabemos também que não existe só Iemanjá e Olocum lá no mar. Então, cada povo escravizado que veio para cá, principalmente os bacongos, né, quando a gente trata da questão dos bantos, trouxeram as suas divindades para cá, só que com o tempo foi perdendo, né? Um outro conceito também que eu acho importante ressaltar é a questão das questões quando ele fala sobre o inquice, né? Que está relacionado a questões de processo de manipulação junto à natureza, e que aqui em diáspora acabou se fazendo de uma outra forma. Então, por exemplo, Nzage, né? Nzage, dependendo da língua local, né? Nós sabemos, né? Aqui a gente trata de uma outra forma, louva de uma outra forma, mas não podemos esquecer que inquice é um fenômeno da natureza. Eles sim, os inquices, são um fenômeno da natureza, e não os orixás. Os orixás, eles foram humanos, né? A maioria deles foram humanos. Então, cai por terra aquilo que nós falamos, e muitos falam que orixá são energias da natureza. É um conceito incorreto. Quem são energias da natureza são os Minquince,
né? Então, eu acho importante a gente salientar isso e nós não estamos reescrevendo, mas buscando na origem o que é o correto. E, a partir desse ponto de partida, a gente traçar um paralelo para começar agora a falar as coisas de forma correta, com mais exatidão, para que a gente tenha um culto responsável, né, e respeitoso. Exatamente. E aí não precisamos mais ter dúvidas quando alguém perguntar para a gente qual o espírito manifesta quando canta para Iemanjá, né? Então, não temos mais dúvidas quando fala que cantigas de Quianda, do qual hoje é um pouco difícil, só que eu acho que se assemelharia muito mais à sereia, né? A gente pensando nesse amalgamento do culto dos povos que falam idiomas banto com os povos nativos dessa terra. Eu acho que seria muito mais coerente a gente fazer cultos e louvações à sereia, a Janaína, a Iara e todos esses outros espíritos dos quais a gente consegue fazer com que sejam protagonistas. E sabendo também que esses espíritos se tornaram a sombra do orixá, né? Precisamos fazer com que a gente coloque cada espírito no seu lugar, cada cultura no seu lugar, cada culto no seu devido lugar, de muita potência, e eu também estou muito feliz com as falas do nosso irmão. Isso também tá no nosso livro, né, Mãe Tamara? Essa questão das quiandas, né, e que acabou se amalgamando com os cultos tradicionais aqui no Brasil, dos povos originários, né? As iaras, enfim. Isso está muito descrito no nosso livro, que inclusive foi a senhora mesmo que descreveu nessa parte, que escreveu e relatou, e que vem de encontro ao que o irmão Zuela acaba de nos trazer. E isso é de uma felicidade muito grande para nós. Então, o que a gente pode, assim, levando para a parte prática da coisa, o que nós podemos entender? Quando a gente vê lá as giras, né, das sereias na praia lá, na verdade não são sereias ao modo europeu de ver, que está dentro do imaginário europeu, ao qual muitos de nós fomos criados e temos um entendimento, né? Na verdade, ali, quando se manifestam em vários filhos de Pemba, são do que as quiandas. Nada mais são do que as quiandas. Né? Então, isso é uma prática dos Bakongo, é cultural, é tradicional, gente. Então, é muito importante ressaltar isso. Continuando a nossa conversa com o nosso Kamba, Mano Zuela, quais são as maiores dificuldades na sua prática espiritual? As maiores dificuldades das práticas espirituais são diversos, mas as mais fulcrais as religiões abrâmicas, que se tem criado grande impedimento nas práticas do culto aos ancestrais. E também aquela ilusão que as pessoas têm criado em suas mentes de que as práticas, os cultos africanos são práticas diabolizadas, práticas diabólicas ou endemoniadas, não é? Ou práticas sem futuro nenhum, que não dá nada. Isso são os grandes impedimentos. Para não falar dos outros que não têm muito mais as religiões abrâmicas e as questões das ilusões mentais que têm criado, que são práticas endemoniadas ou práticas sem futuro. Olha, gente, é incrível, né? Porque você vê que, como parece que o cristianismo é um câncer que nos assola o nosso povo. Parece que essa religião, esse culto, enfim, ele foi feito para nos martirizar, para nos perseguir, porque não é possível. O que acontece lá, acontece aqui. As mesmas dores que nós temos aqui na diáspora, eles também têm lá, né? Então, é impressionante o efeito do
colonizador, da cultura do colonizador, das religiões abraâmicas, como ele bem destacou, que fazem de tudo para menosprezar a nossa cultura e as nossas tradições, né? Mas eu fico feliz que, da mesma forma que nós resistimos aqui, eles também resistem lá, né? Então, eu acho que isso é o ponto alto da questão, da discussão, em que o nosso povo ele é muito resistente. Os nossos ancestrais foram muito resistentes, né? Porque por tudo que nós passamos, desde o processo de escravização para cá, me deixa muito contente que as comunidades indígenas ainda estão de pé, no menor número, mas estão, e o povo preto, que ainda conserva suas tradições e as suas culturas, está aqui e estamos firmes e fortes. Então, a minha solidariedade ao todo o povo tradicional, aos Bakongo, aos Umbundo, pessoal de Angola, pessoal do Congo, que preservam as suas tradições, as suas culturas aí, em detrimento às questões das religiões abraâmicas aí, o pentecostalismo também, que está muito forte também lá em África, principalmente em Angola e demais regiões. Então, a nossa solidariedade aí do povo, nosso coletivo do Umbanda de Verdade, para todo o nosso povo que está lá do outro lado. É interessante a gente observar, né, que Angola também é uma colonização portuguesa, né? Foi uma colonização portuguesa, e até por isso você vai observar o nosso irmão Zuela falando em português, né? Mas que traz os seus impactos também, muito semelhantes ao que nós vivemos aqui no Brasil, né? Nós temos muita dificuldade hoje para exercer a nossa prática espiritual por conta dessa interferência do cristianismo, que nada mais é do que a consequência do colonialismo aqui nas nossas terras, em cima dos nossos povos, dos povos originários, e também dos povos tradicionais aqui, os indígenas. Isso, como o pai Renato disse, é um câncer, né, porque isso vai matando aos poucos a nossa cultura e a nossa tradição. Hoje, em África, a maior parte da população, principalmente ali nessa região de Angola, que é a região do nosso irmão Zuela, a maioria das pessoas são convertidas ao cristianismo, né? Acho que tem alguns muçulmanos também, mas a prática tradicional ali da região praticamente fica reduzido a uma pequena porcentagem ali da população. Isso é muito triste, apesar de que ainda há resistência, como o pai Renato bem disse, e a gente passa por um processo semelhante também aqui no Brasil. Gostaria de salientar ainda, meu velho, que eu já conversei com alguns irmãos africanos, principalmente de Angola, né? A gente tem alguns contatos e conversa. Muitos jovens, inclusive, não sabem o que é ancestralidade, nunca ouviram falar sequer em práticas da nossa cultura, das nossas tradições e de antepassados, né? Então, assim, o cristianismo é muito forte lá, e que acaba camuflando como se os antepassados não existissem, isso fosse coisa do mal. Então, é bem triste mesmo. Exatamente, meus irmãos. Vamos mudar um pouco o nosso assunto? Vamos falar sobre espíritos e suas classes? Aqui no Brasil, nós cultuamos Zambiapungo, os espíritos da natureza, né, os ancestrais, dos quais chamamos Mukixe ou Inquice, os que foram sincretizados, infelizmente, com os orixás. Mas nós, do coletivo Umbanda de Verdade, lutamos pela protagonização dos espíritos antepassados, dos quais conhecemos como Akulo, no plural, Bakulo, que manifesta, pelo que conhecemos, por incorporação ou xinguilamento. Aqui, manifestamos espíritos que possuíram contatos com o território brasileiro, que é o preto velho, o baiano, os malandros, assim como outros espíritos miscigenados com os povos dessa terra, o caboclo, o boiadeiro. Gostaria de saber do nosso mano, como que é o culto aos bakulo aí na África? Olha, quanto às classes, quanto
as classes, né, ou de espírito varia de cada povo. Eu não estou muito ligado nisso, mas segundo os conhecimentos que eu tenho na língua Quimbundo, que é a língua a que eu pertenço e que eu falo, né? Temos aí Zumbi, embora também que temos no Kikongo. Zumbi é um espírito, né? É um espírito, significa espírito na língua Quimbundo, como também em Kikongo. É por isso que temos aí o zumbi dos palmares, né? Que é um espírito. Um zumbi é a pronúncia em Quimbundo, em Kikongo é Nzumbi. Então, zumbi é um espírito que pode ser um espírito superior ou um espírito inferior. E temos um espírito pequeno que chama-se Kazumbi. Kazumbi é um espírito inferior, que intimamente está ligado a um espírito maléfico, espírito mau, malévolo. Ok. Na língua Kikongo, temos espíritos intimamente ligados ao Inkise, ou Minkise, que é Inkise é no Kikongo, que é o singular, Minkise, que é o plural, espíritos que estão intimamente ligados aos espíritos usados para uma atividade cerimonial, não é? Cerimonial, como de circuncisão, como festa da localidade, e outras atividades, não é, centrais à mesma localidade. Na língua Quimbundo temos o Mukishi, que aparece muito, o Inkise como um Mukishi aparece principalmente ligado aos palhaços, mas aqueles não são palhaços, não são palhaços, ok? É só a roupa. Esse é um termo usado muitos pelos europeus que são palhaços, mas não, ok? São os seres espirituais que se encontram naquele, que se movimentam, mas dentro daquela cobertura de artigos que cobrem o corpo desse espírito, que se parecem a de um ser humano, mas não, aí não tem nada ligado a um ser material, mas sim imaterial, um espírito. Bakulo é uma expressão em Kikongo, que quer dizer, isto é no plural, né? Quer dizer ancestrais ou antepassados, que na língua Quimbundo é Ankulo. Ok. Os cultos aos Ankulo, né? Ou aos ancestrais em África varia também de acordo a forma de invocação e aí nessas cidades a serem usadas para o tal, ok? Por exemplo, pessoas que se encontram presas, né? presas por espíritos negativos, né? Ou por energias negativas, ou foram envenenadas, ou sentem que estão a ser envenenadas, né? Então, para se invocar a proteção familiar, tem que se fazer as oferendas, sem esquecer, primeiramente, para fazer a abertura da bebida alcoólica sagrada, maruvo, ou a capuca, que é a cachaça no Brasil, termo vulgar, em português, é o aguardente. Não esquecendo de bater as palmas 3 a 4 vezes e aí usar a língua para a fim de invocar o espírito de cura, o guerreiro que possa lutar com esses espíritos maléficos, para extinguir ou bloquear a presença desses tais espíritos. Ok, e também esses cultos, além de variar, de ter uma diversidade de rituais de culto, não é? Tem os cultos aos ancestrais, que estão intimamente ligados à água, ao fogo, à terra e ao ar. Temos como apresentar ofrendas diferentes
a essas entidades que estão intimamente ligadas à natureza. E também as suas invocações vai depender da necessidade, porque o fogo cura, além de curar também destrói, a água cura como também destrói, o ar cura como também destrói, a terra cura como também destrói. Então nós somos a representação disso e não é necessário com que nosso corpo tem que ter um despertar profundo para com que nós tenhamos uma conexão profunda com essas entidades, com esses ancestrais ligados para essas energias da natureza, que é o Menha, Mavo, Mulengue, Túbia. Menha, a água, Mulengue, o ar, Mavo, a terra, Túbia, o fogo. Então, as evocações têm que ser nas línguas que se pretende usar. Por exemplo, na minha língua, que é a língua Kimbundu, tenho que me apresentar evocando na língua aqui eu quero falar. Não vou falar na língua Kikongo, porque não vai ter um impacto positivo. Vai haver sim uma ignorância profunda. Interessante, né, meus irmãos? A estrutura de organização de espírito que ele coloca, nós também conseguimos identificar algumas semelhanças com o nosso culto aqui no Brasil. Ele fala muito sobre zumbi, né, que para nós aqui, através de uma corruptela, né, a palavra ela foi se modificando, é o que nós conhecemos como vumbi, né, que é muito comum essa expressão no candomblé. Vamos tirar mão de vumbi da cabeça do iniciado quando o pai ou a mãe de santo morre. Então existe um ritual para tirar a mão de vumbi, que nada mais é do que a mão do espírito, que é a pessoa que morreu, né, cofou, voltou lá pro Impemba, né, e se tornou um espírito. Então é uma palavra que aqui para nós ela foi sendo modificada, mas que na verdade significa espírito. Ele até cita Zumbi dos Palmares, né, como uma referência, e zumbi significa espírito, né, na língua do Kimbundu. Então a gente consegue encontrar algumas semelhanças daquilo que ele traz. É claro que muito da estrutura organizacional desses ancestrais lá em Angola é diferente da nossa aqui, porque a partir da diáspora o culto ele foi sendo ressignificado também. E os nossos ancestrais também, a partir da miscigenação, foram, né, mudando. Então, há de se considerar isso. O culto ele sempre vai abraçar características regionais, porque ele tem muito fundamento, muita ligação com a terra onde ele está inserido. Então, a partir da diáspora, muda-se a terra, apesar da origem ser a mesma, mas os ancestrais da terra se encontram com outros ancestrais, e aí existe modificação nessa estrutura. Não sei se os meus irmãos concordam comigo, mas pelo menos entendo dessa forma. Acho que a gente precisa fazer sempre essa análise, porque nós estamos falando de culto diaspórico, né? Com certeza, meu velho, com certeza. A gente tem que fazer essa ponderação, mas também destacar que há necessidade para determinadas invocações em processos de cura e tratamentos espirituais a invocação na língua nativa, né? Então, nós entendemos, assim como um budista, por exemplo, vai fazer os seus mantras dentro das suas línguas ali, dentro daquela tradição e cultura, eu entendo também que há necessidade de nós, umbandistas, dado, claro, a sua especificidade regional, entender e saber que é importante a gente, pelo menos, saber o básico dos nossos conceitos culturais quanto à fala, né? Porque nós sabemos que a fala tem poder, a gente tem um poder muito grande na fala, e as nossas invocações, tal qual o neopentecostal, o cristão ora, reza alto, nós também temos o mesmo processo, né? Então, são chaves codificadas ali, e dentro dessas chaves codificadas, o processo da língua ela é muito importante. E queria também destacar a questão também dos elementos, né? O qual ele destacou aí, que refere-se ao elemento do ar, do fogo,
da terra, da água, que são os elementos que nós utilizamos também na nossa macumba. Então, sem isso, não tem como fazer, né? Então, não é uma situação que entrou para dentro da Umbanda agora, que veio com outras práticas ocidentais, orientais, trazendo isso para dentro da macumba. Não, os nossos mais antigos, nossos avós, já trabalhavam com a terra, já trabalhavam com fogo, por isso a importância da vela ali, né? Tem um fundamento, a importância da água. Quantos pretos velhos, né, não trabalham com a água? E aquilo que nossos antigos já falavam, né, e ele acabou de referendar, né? A água pode matar e pode dar vida também, assim como o fogo pode matar e dar a vida. Então, olha como os saberes filosóficos e tradicionais foram se perpetuando ao longo do tempo. E isso é filosófico, gente. Isso é muito tradicional, isso é nosso. Então, a gente tem que valorizar, bater palma mesmo, né? O processo do paó, ao qual ele falou também, né, da invocação. Então, assim, são coisas tradicionais nossas, que tem que ser, além de muita coisa foi ressignificada, mas a gente tem que trazer isso à tona e demonstrar com muito orgulho. Aueto, com relação à língua, Tata Tancredo já dizia isso, né? Se não tiver sacrifício, não tivesse canto na língua, não tem umbanda. E a gente entende que os nossos ancestrais foram até forçados a deixar de falar as próprias línguas, os próprios idiomas. Então, a decolonização da Umbanda também vem para tirar essa ideia de que todo preto velho, todo ancestral vai entender e falar e manifestar somente na língua portuguesa. A gente sabe também que essa deturpação se dá em outros lugares, né? No Uruguai, por exemplo, o preto velho precisa falar português. Qual é o sentido se lá todo mundo fala em espanhol? Então, falar sobre a língua, fazer com que o umbandista entenda que a língua é sim uma forma de atrair o espírito para uma manifestação coesa, organizada, né, e verdadeira, faz com que a gente mantenha o nosso legado, a nossa cultura e a nossa tradição. Então, não adianta dizer, reza somente na língua portuguesa. Não, precisamos ter contato com a língua também, isso é muito importante. E o baculo também se sente bem com isso, né? Qual é o sentido, por exemplo, do caboclo falar de Deus, sendo que os deuses do indígena é Nhanderu, é Tupã, são outros deuses. Qual é o sentido de falar de Deus e a Virgem Maria? Respeitamos aqueles que falam, mas a gente precisa refletir sobre isso. Sendo o Manuzuela o mais importante do nosso encontro de hoje, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Existe a prática do xinguilamento em África ou a outra forma de contatar os espíritos ancestrais? O xinguilamento é uma expressão emprestada da palavra correta, que é xinguila. Xinguila é a incorporação, a entrada, não é? A desconexão do físico e a conexão com o mundo calunga. As pessoas que têm essa conexão, né, com o mundo calunga têm um xinguila, ou eles xinguilam, entram nesse trance, mas não em todos, né? Que na língua Kikongo é entrar em Kimpeve, na língua Kimbundu é xinguilar, ou entrar em Kimpeve, em corporação, que eles podem apresentar várias situações em que o paciente apresenta amarrações, sortes, azares, doenças e muitas N situações problemáticas ou benéficas. Então, os que entram em Xinguila, e temos uma expressão muito usada cá em Angola, propriamente criados pelos povos Ambumbo, se meus calundume subir. Essa expressão entende-se se eu, quando estiver nervoso ou nervosa,
os espíritos, se me subir, acontecerá coisas não muito boas. Então, Kalundu entrar nessa conexão, mas não é só o mal, também pode ser, bom, se o Kalundu me subir, só que é mais usado para o lado do nervosismo, o lado do mal. Se o Kalundu me subir, quer dizer, se o meu espírito me subir, vou fazer alguma atividade não muito boa, uma atividade malévola. Ok? Então, o xinguilamento ou o xinguila está intimamente ligado a várias atividades, como a adivinhação, a cura, a revelação ou a manifestação de uma atividade em volta que pode ser atuada na mesma instância. O xinguila é uma das formas de conexão mais rápida para os nossos ancestrais. Para os que não entram em xinguila, como o caso eu, não entro em xinguila, porque eu não xinguilo, é procurar sempre falar com os nossos avós, né? Nossos avós. Isso é da nossa família, não vamos falar com outro avô que não faz parte da família, mas se puder também pode, porque avô do outro é teu avô também, mãe do outro é tua mãe. Então, procurar forma de saber como chamar a presença desses nossos ancestrais, além do xinguila. Temos, por exemplo, o maruvo. Tomar banho com o maruvo, colocar o maruvo numa banheira, quer dizer, numa bacia, com água, misturando, e banhar com aquilo aí, bater as palmas, não é? E entrando em Kussamba. O que é Kussamba? Kussamba é orar, na língua quimbundo, que também oração é samba. Então, quando entrar em Kussamba ou samba, vais invocar os ancestrais para estarem presentes, mas não esquecendo que não podes chamar eles na língua do colono ou dos colonizadores, mas sim na língua familiar, a língua a que a pessoa pertence. Por exemplo, eu tenho que chamá-los na língua quimbundo. Por exemplo, Emengai Xana, Ankulo Andongo, quer dizer, eu chamo os ancestrais Ndongo. Emengai Xana, Mamakalunga, eu chamo a mamã das águas do mar. Emengai Xana, Mamakianda, eu chamo a mãe da água, também do mar, né? Emengai e Xana, Kishime, eu chamo os espíritos das águas. Emengai Xana, Akulu Amatamba, eu chamo os espíritos da Matamba. Emengai Xana, Mamambondo, eu chamo a mãe da árvore do baobá, uma árvore sagrada. Então, muitas outras situações que tem que saber invocar o espírito a que pretendes, porque há espíritos que nem podemos invocar à toa, senão vamos ter episódios não muito bons, pesados mesmo, há espíritos muito pesados, fortes, que se nós invocarmos situações não muito boas, podem acontecer. Fantástico, né, gente? Fantástico, ouvintes aí que estamos ouvindo. O processo é igual que ocorre lá em África, ocorre aqui. Então, aqui a gente referenda mais uma vez, né, o motivo do xinguilamento, o porquê da incorporação, da manifestação dessas entidades, desses espíritos, qual é a função da manifestação, e ele descreve muito bem o porquê, os motivos e como isso ocorre, né? E eu achei muito interessante também uma prática que eles têm lá, que nós também temos aqui, que é o cuidado, tomar o cuidado de fazer com que as entidades, os nossos baculos, não subam, né? No termo pejorativo falar, não subam nervosos, né? A gente tem esse cuidado, esse apaziguamento, porque justamente a gente entende que se eles somem muito nervosos, ou seja, ou tristes, né? Mas há impactos nesse processo de relação conosco e com a comunidade, tem uma influência, né? Então, a gente tem medo, né? Geralmente, quando isso acontecia muito comigo, eu acredito com vocês também,
quando o ancestral ele descia no terreiro e já descia bravo, ou estava bravo, né, com as ações de alguém ou da comunidade, e nós ali fazemos de tudo para apaziguar. Então, justamente, é até chato falar isso de novo e repetitivo, isso é um processo nosso, filosofia nossa, de cultura e tradição que nós temos, e cada vez eu fico mais contente ainda, porque parece que, por mais que a gente tenha todo um contexto da diáspora aqui, parece que o processo de lá é o mesmo daqui e nada mudou, né? O processo é o mesmo. Perfeito, meu velho. Eu gostaria de dizer que isso também está no nosso livro, né? A gente fala um pouco sobre essa questão do xinguilamento, ou da xinguila, como nosso irmão Zuela bem explicou, e como ocorre esse fenômeno em África, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma mudança de perspectiva a partir disso, porque em África a xinguila não ocorre em todo mundo e não ocorre toda hora. É diferente do que ocorre aqui na Umbanda, né? Que acabou trazendo a questão da incorporação como o veículo principal de comunicação com o ancestral. E isso, às vezes, reproduz muita falsa comunicação, como a gente vê aí, né? De pessoas que não estão preparadas, ou pessoas que sequer têm essa potencialidade, né, de receber uma comunicação ancestral, mistificando, fingindo, enfim, e onde surgem os transtornos que a gente já conhece. Mas eu quero pedir licença para o nosso convidado, para o nosso irmão Zuela, e pedir licença aqui também para os nossos irmãos e as pessoas que estão nos acompanhando, para falar um pouquinho sobre o nosso livro, que foi lançado no último dia 22 de fevereiro, na cidade de São Paulo, que é o culto de Umbanda sob uma perspectiva decolonial, Umbanda de verdade. Então, o nosso livro ele já está no mercado, já foi lançado, você pode adquirir através do site e também das redes sociais da editora Folha de Ouro. É só você procurar lá pela editora, entrar em contato, efetuar a sua compra, você vai receber o seu exemplar em casa. Então, esse livro ele está muito bem escrito, ele está muito bem estruturado e, modéstia à parte, nós fizemos um trabalho de pesquisa muito bem feito, né, muito profundo. Aqui você vai encontrar historicidade sobre a história do Brasil, sobre a história da diáspora, sobre a estruturação do culto de Umbanda aqui no Brasil. Você vai encontrar letramento racial, você vai encontrar um pouco sobre a nossa prática, aquilo que a gente considera que é Umbanda e que não é Umbanda. Então, nós falamos de tudo um pouco. Esse livro, nós consideramos um divisor de águas, porque até o lançamento desse livro, a gente nunca tinha se deparado com algo construído dessa forma, trazendo e abordando os assuntos de Umbanda dessa forma, tão abertamente como nós trouxemos. Então, o livro ele já é um sucesso de vendas, ele foi, na pré-venda, um dos livros mais vendidos da editora, e ele está aí no mercado já, abrindo portas, né, para todos aqueles que querem conhecer e viver uma prática decolonial. Então, fiquem à vontade para adquirir o seu exemplar, você que ainda não adquiriu, e nós também estamos à disposição para responder todas as dúvidas e dialogar referente à nossa escrita, ao nosso trabalho. Meu mano, após essa fala maravilhosa sobre xinguilamento, que nos deu muitas confirmações da nossa prática, o senhor está dizendo que nem todas as pessoas praticam, né, xinguilam aí no culto do senhor. Fala para a gente, existem, então, outra técnica, o oráculo, por exemplo, seria uma forma de contato com os espíritos, sejam eles ancestrais ou de outras classes, aí na prática do senhor?
há sim oráculo, né? Há sim oráculo. Oráculos são os nossos guias, né? Nossos guias espirituais, que estão os nossos anculos, né? Os baculos em Quimbundo. Os anculos são os nossos guias espirituais, são os nossos familiares. Não quer dizer que um aculo bacongo, não, até um aculo congo, deve ser um ancestral de um ndongo. Não pode, é impossível. Então, tem que se definir. Sabe? Pode ser que tenha uma linhagem congo, ou do pai ou da mãe. Então, tem que saber. Agora, se os pais, o pai e a mãe serem da linhagem ambundo, os aquambundo, os que falam a língua quimbundo, então não podes evocar um ancestral congo. Não terá um impacto positivo, não será respondido. Mas se evocar a presença dos ancestrais ndongo, aí sim. É como, por exemplo, dos povos ovimbundo, né? Tem que se falar os ancestrais umbundo, né? Interessante, né, meus irmãos, que essa questão do oráculo vem muito a calhar também com aquilo que nós sempre falamos, né? Não há necessidade de você ficar invocando o ancestral a todo momento para você tirar dúvidas com relação à sua prática, né? Ao seu culto, ou para perguntar qualquer coisa. Então, para isso, nós utilizamos o oráculo, que é muito o que o irmão Zuela colocou, e também para determinadas iniciações do culto, né? Às vezes é necessário você apurar informações que possam fazer sentido para um processo de iniciação, que o oráculo pode trazer com mais segurança. Então, o oráculo, para nós, dentro de uma Umbanda decolonial, é extremamente importante. E nós sabemos que essa Umbanda, a partir do embranquecimento, ela trata a própria entidade como oráculo, né? E aí esbarra naquela outra questão anterior que nós comentamos sobre o Xinguila, que não há necessidade de todo mundo xinguilar, e isso não ocorre, por exemplo, em África. Para isso, existe o oráculo, então, para fazer essa conexão com o ancestral, para tirar dúvidas, para responder aquilo que nós precisamos saber de informação para usar na nossa prática de culto. Perfeitamente, meu velho. Outra coisa que muito interessante que ele destacou aí foi a questão dos processos iniciáticos, em que a gente já falou muitas vezes aqui no nosso podcast, que o que nós xinguilamos está relacionado à nossa ancestralidade, aos nossos antepassados. Então, não tem como eu, o senhor, a Mameto Tamara, incorporar um doutor Bezerra de Menezes dentro da Umbanda, porque não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com a nossa linhagem espiritual, com a nossa família, com a nossa linhagem familiar e consanguínea, né? Então, isso acho que fica um alerta para o que a gente está vendo aí, principalmente nessas neo-umbandas, né? Em que é um processo de espiritar tudo e qualquer coisa ao mesmo tempo, e está tudo certo. Nós, como somos uma base um pouco mais tradicionalistas, entendemos que isso não é o correto, e como o Tata André já falou, e isso aí dá margem para muita coisa, né, meu velho? Exatamente. E uma coisa que ele falou logo no comecinho, e aí a gente pode discorrer depois, é a importância de entender que o ancestral, o espírito manifestado, já é um oráculo. E aí cai um pouco por terra, e também confirma a nossa fala com relação ao espírito, por exemplo, jogar carta, né? Tem pombogira que quer abrir baralho, tem malandro que quer jogar dado e saber da vida do outro, não há necessidade disso. Afinal de contas, se o ancestral, o espírito, manifesta para orientar os seus, para falar com os seus, para corrigir os seus, para dar fundamentos de cultos para os seus, não tem necessidade dele utilizar o oráculo para isso. Ele mesmo já é um oráculo.
Meu Camba, falando um pouco sobre a prática, né? Continuando nessas questões, como que se dá os ritos de passagem? Há rituais de iniciação aí no culto de vocês? Há muitos rituais de iniciação, como já falei na minha apresentação, há muitos rituais de iniciação. Temos de circuncisão, temos de casamentos, temos de cura, não é? Mas isso são passados dos nossos avós para nós, quer dizer, dos avós para os netos, porque um dia também nós vamos ser avós, vamos ter que passar, vamos fazer a passagem, né? A passagem de conhecimento, porque porque a fonte primordial aqui em África é a oralidade. Então, por exemplo, esse caso da Umbanda foi passado dos meus avós para mim e para outros, ok? Porque não é alguém acordar da noite para o dia, não, eu já faço cura, não. É porque foi lhe dado, ou quando a avó estava em vida, ou mesmo no sonho, essa arte da cura, que é a Umbanda. Olha, gente, é impressionante. É impressionante como bate tudo com aquilo em que, principalmente, o coletivo Umbanda de Verdade aborda e que é a nossa vivência prática e diária. Então, essa fala dele é fantástica, porque ali ele comenta, né, em relação à questão da ancestralidade, do processo de passagem de bastão, de sacerdócio, né, de ensinamento em cima da oralidade. Ele é um processo que vem do mais velho para o mais novo, e o que é o que nós fazemos aqui, o que aconteceu conosco, né? Nós não fomos lá fazer um cursinho de 1 ano, 2 anos, ali, para pegar um diploma para abrir o seu terreiro. Não, nós estivemos praticamente a vida inteira imersos dentro dessa macumba, desse processo de cura, desse processo, aprendendo o que é Umbanda, que é a arte de curar, e que foi passado de forma tradicional dos nossos mais velhos. Então, tudo aquilo que a gente fala desde o início do coletivo aqui, que Umbanda é oralidade, né? A forma de você falar não vai estar num papel, não vai estar num livro. Isso vai de contraponto às religiões abraâmicas, que o que vale tudo é livro. Não, a nossa palavra tem um uso, a nossa palavra tem axé, a nossa palavra tem poder, né? Então, esse processo de passagem de bastão do mais velho para o mais novo, dos nossos avós para os netos, você vê que não é nem, muitas vezes, a passagem da mãe para o filho ou do pai para o filho ou filha, não. É dos avós que possuem um grau maior dentro da nossa comunidade de sabedoria, passando para a sua geração futura, que será os netos, né? Então, isso é muito importante, gente. E quando a gente fala e a gente bate muito em cima, e nós somos contra esse processo de sacerdócio por diploma, nós respeitamos quem faz, mas nós não concordamos, justamente porque foge a questão das nossas práticas, das nossas tradições e da nossa cultura. É aquilo que nós falamos. Acaba havendo um processo de cooptação das nossas tradições e culturas, eles ressignificam, e depois o que vale é somente porque tem um diploma, vale porque a sua casa é federada, porque está tudo certinho, porque está tudo legalizado, mas a mando de quem? Para quem ter o controle de quem em relação a isso, né? Então, é importante a gente entender isso e abrir a nossa cabeça, entender o que nós fazemos realmente. Tem um alicerce, tem uma base, não veio passado da espiritualidade do nada e é passado do nada, não. Tem um processo, tem um fundamento e tem um porquê que as coisas acontecem. Meu Camba, aqui no Brasil nós temos um movimento muito cristão que demoniza o sacrifício animal. O senhor tem como dizer para a gente como que é a prática do senhor com relação às oferendas, a sacrifício animal aí? Os cultos, sim, para a abertura de um culto são feitas diversas oferendas. Temos a oferenda de animais,
oferendas de frutos ou um determinado alimento, ok? Isso não pode faltar. Se não tiver animais, nem uma bebida, não pode faltar bebida. Bebo eu, como praticante, depois bebo os ancestrais, para ver essa ligação, essa conexão forte. Porque vai haver uma frequência, né, boa e positiva. Pois é, né, meus irmãos? Não tem como a gente ser leviano em deixar de defender as nossas tradições e as nossas raízes. Não é à toa que os nossos mais velhos realizavam sacrifício e sempre disseram que sem sacrifício não tinha prática de culto aos ancestrais. A gente só pode concluir e continuar defendendo essa prática, rebatendo essas ideias, dizendo que é puro racismo, lidar e insistir e dizer que existe um culto africano, diaspórico mesmo que seja, que não aceite ou que não precise, não tenha necessidade do sacrifício. Lembrando que se a gente está falando de seres vivos, quando a gente arranca uma goiaba do pé, a gente está fazendo um sacrifício. Quando a gente tira uma folha de uma árvore, nós estamos realizando um sacrifício. E algo que para mim é muito vivo e algo que é fundamental no meu culto é entender o que as minhas mais velhas diziam, de que culto ao ancestral se dá também com 3 elementos naturais, que é a mineral, a vegetal e a animal. Se não for o sangue do animal, será o nosso. Era isso que elas diziam e eu continuo defendendo essa ideia. Não temos como fazer diferente. Mudando aí a nossa pergunta para o nosso Canva, a gente quer saber sobre essa possibilidade, essa abrangência do culto. Qualquer pessoa pode cultuar ancestral dentro de uma cultura e tradição dos povos que falam idiomas do tronco linguístico banto? Olha, pode cultuar, mas vai existir uma resistência dos nossos ancestrais, porque ainda eles encontram-se maus com a questão da escravização psicológica, física que houve na era colonial. Porque existe pessoas de pele branca que tiveram boas ações, que não participaram automaticamente em escravizar ou de fazer a vendas de pessoas africanas, ou também, né, de pessoas vindas das Américas, os índios. Tem também outros de pessoas brancas que se apresentam ter só a cor da pele, mas a sua consciência é preta, africana. Não devemos desprezar, mas sim, se os nossos ancestrais nos informarem, nos comunicar que não podemos com que esses cultuam nossos ancestrais ou que participam do culto aos ancestrais, não podemos fazer nada. É desligar. Mas se haver a abertura, aí sim. Mas isso tem que se fazer de uma forma de que essa pessoa caucasiana fazer o pedido de desculpa, e não será uma desculpa mesmice, né, por exemplo, de uma forma normal. E não vai ser de um dia para o outro. Tem que ser meio muito tempo, desculpa, amigo, nossos ancestrais. E oferendas, que não pode faltar. A desculpa pode ser do mês, 2 semanas, não é? A fim de que as maldades criadas por seus antepassados sejam desligadas, sejam desfeitas, extintas. Aí sim, dar a continuidade a entrar ou a participar dos nossos cultos, porque também são nossos irmãos, né?
têm o ancestral em comum, que são os Khoisan, os povos San. Nossa, quantas palavras pesadas, né? O que mostra para a gente que nós o tempo todo fomos brandos com relação a isso. Nunca dissemos que pessoas brancas não podem cultuar o ancestral dentro de uma perspectiva de Umbanda decolonizada. O que nós sempre dissemos é que tinha que defender o legado dos povos africanos que trouxeram a Umbanda para cá. Muita gente ainda tem essa ideia de que a Umbanda é algo brasileiro. Se fosse mesmo brasileiro, se os povos africanos não tivessem trazido esse culto para cá, o máximo que teríamos seria a santidade de Jaguaribe. Não teríamos mais nada, porque o culto é todo baseado em África. E sim, eu acho muito importante a fala do nosso irmão Zuela, que diz que pessoas brancas precisam pedir desculpas. E essas desculpas vêm dentro de uma ideia de letramento racial, que tanto nós falamos. Porque quando pessoas brancas têm contato e agem de acordo com o letramento racial, automaticamente elas estão se desculpando pelo que aconteceu, se colocando numa posição diferente dos próprios ancestrais. Porque a gente não pode dizer que pessoas que têm a pele clara, que são alvos, possuem a grande maioria de ancestrais e antepassados negros e indígenas. Pessoas brancas possuem, em sua maioria, ancestrais brancos. Logo, aqueles que escravizaram ou que, pelo menos, não lutaram contra a escravização do povo preto. Então, a pessoa branca hoje, que é umbandista, precisa estar imerso ao letramento racial. E é como ele falou, né, minha velha? É imprescindível que o branco, a pessoa de pele branca, peça desculpas ao preto velho que está ali. Peça desculpas ao caboclo, porque os seus antepassados foram responsáveis, direta ou indiretamente, na construção da história desse país e, consequentemente, da construção dos processos que ocorrem hoje no Brasil, de forma política, social, né, histórica. Então, há uma necessidade de reparação. Sim, o branco ele pode ir lá na macumba, mas há necessidade de haver uma situação respeitosa. Ele não pode chegar lá e mudar ao meu prazer. Ele não pode chegar lá e querer comandar, né? Nós sempre falamos aqui que nossas comunidades, nossos quilombos, as nossas casas são casas de acolhimento, né? São casas que possuem um viés social muito forte, Ubuntu. Então, nós vamos acolher, sim, essas pessoas brancas de origem orientais, enfim, estrangeiros de outros lugares, não tem problema. Mas ele precisa saber que ali ele não é o protagonista. Ele precisa saber que, ao entrar ali, ele está debaixo de uma regra, de uma sociedade e de uma localidade que é preta, que é afro, que é indígena, né? Que existe uma cultura e uma tradição ao qual ele precisa ele precisa se submeter. Então, se por um lado a branquitude fez com que ele chegasse a um patamar de privilégios, ao entrar dentro do quilombo, esse privilégio não vai existir mais. Então, a fala do Mano Zuela é muito importante, porque acaba referendando aquilo que a gente tanto fala e dentro dos nossos podcasts, das nossas falas habituais no YouTube, nos nossos vídeos, etc. E é importante também, né, meu velho, só para complementar, a gente reforçar aquilo que nós sempre estamos falando. Não adianta o branco chegar dentro da macumba e achar que vai cultuar o ancestral branco dela. Não existe ancestral branco na macumba. E vem muito a calhar com a fala do nosso irmão Zuela. Ela está num culto ancestral, ela vai pedir autorização e desculpa para esses ancestrais que são pretos, que são africanos, né, em sua origem, às vezes até descendentes de africanos, já trazendo aqui para a realidade do Brasil, mas que não são brancos. E é importante que as pessoas absorvam isso e tenham isso em mente.
Se você está em um culto, foi autorizado, você como pessoa branca foi autorizado pelos ancestrais a estar dentro desse culto, você precisa ir sabendo que você vai cultuar espíritos marginalizados, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas que sempre foram excluídos pela marginalidade. A mãe Tamara tem uma fala muito potente sobre isso, que ela fala que como é que uma pombogira que foi rainha europeia vai pisar no mesmo chão que uma pessoa preta que ela sempre desprezou, que ela tanto desprezou quando teve em vida? Você acha mesmo que ela vai botar o pé descalço branco dela no chão e dividir o mesmo espaço com a pessoa que ela tanto discriminou quando esteve em vida, no seu passado? Então não faz o menor sentido. E é isso que a gente precisa também compreender. E cai por terra, então, aquela pombogira branca, loira dos olhos verdes, né? Totalmente. Cai por terra, cai por terra. Totalmente. Cai por terra. A gente vê como o Pacto da Branquitude foi avassalador para os nossos cultos, né? Porque tornou-se verdade justamente aquilo que eles queriam que fosse. E nós estamos nessa luta, nessa resistência, somente para convencer os nossos de que o branco disse sobre nós é mentira. Sabe? É uma luta tão desigual, tão desumana e tão absurda, né? Que pessoas pretas, pessoas que sempre estiveram conosco, que até são nossos irmãos de terreiro, acham um absurdo uma Umbanda decolonial. Afinal de contas, nasceram imersos a esse pacto de branquitude para dizer que o que nós vivemos é uma mentira. E eles continuam acreditando nas suas pombogiras brancas, loiras, nas suas pretas velhas brancas, né? E quando a gente fala isso, parece que toda a nossa fala vem carregada, de fato, de um racismo reverso para aqueles que não têm letramento racial. Então, a gente precisa quebrar esses padrões, a gente precisa mostrar que pessoas brancas podem sim estar dentro do culto, mas vai entender que o preto velho dela é preto, que a pombogira que ela manifesta não é branca, que o Exu que ele manifesta não é o senhorzinho da fazenda. É muito difícil a gente convencer as pessoas que não têm letramento racial com relação a isso, né? Portanto, a fala do nosso Camba é muito potente. E aí eu já vou emendar, né? Fazer aquele bate-bola com a nossa pergunta. E já lembrando que está no final, infelizmente, a gente precisa marcar para fazer outras perguntas. Eu tenho várias outras para fazer para o nosso Camba. Zuela, meu Camba, como que é o sistema de cura tradicional aí, do qual nós falamos de Umbanda? Eu sei que o senhor já falou algumas coisas nas outras respostas, mas a gente queria uma resposta mais direta e objetiva com relação a isso. Como que é feita a Umbanda aí em Luanda? O sistema de cura varia da nomenclatura. Os povos Ambundo temos a denominação de Umbanda ou Umbanda, que quer dizer cura, ou sistema de cura, ou a forma de curar. O praticante da mesma chama-se Kimbanda, que na língua Umbundu é Chimbanda, que na língua Kikongo é Nganga, como também a língua Chokwe. Essa prática é aprendida na escola iniciática chamada Macumba. Quer dizer, o Kimbanda aprende na Umbanda, propriamente na Macumba. As mulheres e os homens podem ter formas similares de cultuar os nossos ancestrais ou antepassados. Pode variar, mas tem algo em comum, porque elas podem invocar ancestrais femininos, embora que as mulheres são os nossos, é o sagrado, mais sagrado feminino, porque é dela onde brotam, onde tudo começa, porque elas são o ser mais sagrado do que os homens, porque eu sempre digo, o útero da mulher é onde tudo começa, é o segundo mundo físico,
interligado com o mundo calunga, com o mundo espiritual. É aí onde é armazenado várias informações, né? Então, onde tudo começa. E já vem com o conhecimento aí, só vai começando. Mesmo que tem que haver uma conexão entre o sagrado feminino com o sagrado masculino. Gente, que fala fantástica. Eu acho que, por ser a última pergunta, o Manuzuela, ele resumiu o que é de fato a macumba, né? Ele resumiu de fato o que é a prática espiritual. Ele resumiu o que é a filosofia, o que é uma tradição, o que é uma cultura dentro de um contexto tradicional preto, amalgamado com as práticas indígenas, e que hoje nós temos aqui no Brasil. Eu gostaria, de coração aberto, que meus irmãos também comentassem a respeito e dessem a opinião de vocês. Achei interessante, né, que ele vem confirmando o que a gente sempre fala, né, que Umbanda é cura e é praticada pelo Quimbanda, que é o curador, né, que é o curandeiro, aquele que exerce essa medicina. Então é algo que a gente já vem falando há um bom tempo e que não é novidade para ninguém mais. Isso prova o quê? Que Umbanda sempre existiu, que Umbanda chega de África a partir da diáspora, a partir do tráfico transatlântico com os nossos antepassados banto. Então não há novidade também com relação a isso. Ou seja, Umbanda ela não nasceu ali com Zélio. Ah, mas a gente está falando, vocês estão falando do quê? De etimologia de palavra ou de culto institucionalizado? A gente está falando de prática. Umbanda é uma coisa só. Umbanda é prática de medicina ancestral. Ponto. Não importa se esse culto se institucionalizou depois, como ocorreu aqui no Brasil. A origem é única, ela parte do mesmo princípio, o fundamento é o mesmo, o objetivo final é o mesmo. E eu acho que também essa palavra macumba, né, como ele traz e já trouxe diversas vezes na sua fala ao longo aqui desse episódio, é algo que também a gente precisa observar com cuidado, né? Nós temos vários linguistas aqui, etimologistas, que procuram caracterizar ou descobrir de onde é que veio essa palavra macumba, né? Que tem várias origens, várias hipóteses sobre a origem dessa palavra. Mas ele sintetiza isso, toda essa estrutura de culto que ocorre em Angola, ele vai sintetizar nessa palavra macumba. Eu acho que a mãe Tamara pode contribuir também, né, com o conhecimento que ela tem, sobre isso. É importante também a gente fazer uma análise, uma reflexão sobre o significado da palavra macumba, não é verdade, minha velha? Meu Camba, o que eu entendo dentro dessa fala, dessa resposta, é que a macumba é meio que a totalidade de tudo, né? A totalidade espiritual dos povos bantu, já que ele falou de escola iniciática, que chama macumba. Ele também disse que a aprendizagem dos avós, que a gente chama de umbanda, né? Essa forma de curar tradicional dos povos que falam bantu, se soma à possibilidade de estar numa escola iniciática e se tornar um quimbanda. Eu entendo que ninguém se torna um quimbanda sem ter iniciações e rituais para isso, e eu acredito que a fala dele vem muito de encontro com esse meu pensar, de que há necessidade de se preparar para, de que há necessidade de se ter conhecimento para, e quando a gente soma esse conhecimento ancestral junto com essa preparação para se tornar um quimbanda, a gente está falando de macumba. E é por isso que nós falamos tanto, que a gente defende tanto a ideia de sermos macumbeiros, porque quando a gente nasce dentro de um conhecimento de umbanda, né? Quando a gente sabe das ervas, quando a gente sabe a importância da oferenda, quando a gente aprende com os nossos mais velhos como se faz uma firmeza, como se faz uma abertura de um ritual, um fechamento de um ritual, e quando a gente entra num terreiro e coloca os nossos pés no chão e senta para ouvir o mais velho daquele terreiro, a gente se torna um quimbanda.
O quimbanda não é feito somente de rituais, mas sim de preparação e conhecimento. E aí isso vem de encontro com a fala do Tata Renato, agora há pouco, né, que critica o sacerdócio de diploma, porque o sacerdócio de diploma faz um intensivão de 2 meses, de 1 ano, e se torna um quimbanda, ou acha que é um quimbanda, ou é um pseudo-quimbanda, ou é ainda um filho de Pemba que tem um papel que diz que ele pode fazer a bobagem que ele quiser com a vida dos outros e com o culto à tradição dos outros. Então, a gente precisa começar a defender macumba dentro dessa perspectiva de que é preparação mais conhecimento. E isso só se dá dentro do terreiro, no chão do terreiro, sentado, ouvindo o mais velho. Eu queria só falar mais uma coisa que ficou na minha cabeça dentro da fala, quando o nosso Camba Zuela fala sobre a importância de ouvirmos os mais velhos, que são os avós que transmitem esse conhecimento. E aí eu pensei em 2 coisas, na verdade. Uma, o quanto a Dikenga explica isso. Porque a Dikenga, ela tem um momento de cala, que é quando as pessoas nascem no mundo visível e vai até o início da vida adulta, que é um momento em que nós estamos sentados para aprender, é o momento da aprendizagem, é o momento em que a gente senta no colo do mais velho para que ele nos ensina. Né? O quanto estar em Mussone, que é o mais velho, faz com que a espiritualidade, a experiência seja latente, para que ele possa transmitir isso para o mais novo. E o quanto estar em Tucula, que é aquele momento em que nós estamos hoje, nos faz responsável em nos construir, nos organizar para que a gente seja o mais velho, o ancião daqui a pouco, para que a gente possa passar o nosso bastão para esses que nós estamos ensinando. Então, nós estamos no momento, no ápice do sol. Né? Nós estamos no momento em que nós somos os que estão fazendo, colocando a nossa mão na massa para colocar em prática aquilo que nós ensinamos pelos nossos mais velhos, quando nós estávamos sentados em cala, aprendendo. E para que a gente está colocando isso em prática? Para que a gente possa passar o bastão para esse que nós estamos ensinando, quando eles estiverem adultos e quando nós formos os anciãos. Se a gente não pensar nisso, fica muito difícil da gente entender uma Umbanda decolonizada, e eu espero que essa minha fala seja entendida, e se não for entendida, eu posso desenhar, é muito fácil. Infelizmente, o nosso tempo acabou, estamos mais do que estourados nesse nosso encontro, mas eu ainda vou pedir a oportunidade da gente se encontrar mais uma vez, né, meus irmãos, para que a gente possa tirar algumas dúvidas. Eu quero muito saber sobre espíritos superiores e inferiores, do qual o nosso mano Zuela comentou logo no início, dizendo sobre Kazumbi e Zumbi. Esse é um assunto que me interessa bastante, mas por esse episódio, eu agradeço muito a contribuição do nosso mano, sou muito grata por isso. Eu acredito que o nosso encontro foi muito positivo para confirmar o que a gente tinha como reflexão e como conhecimento dentro da nossa prática. Muito obrigada, meu irmão. Agradeço bastante por contribuir nesse bate-papo. Ngasakidila Jipangjam. Em português, agradeço aos meus irmãos. Ngasakidila Ankulo a África. Agradeço aos ancestrais da África. Tualakumos Jipangjam. Estamos juntos, os meus irmãos. Ok. Mungueno. Até já. Agradecemos imensamente ao nosso irmão Zuela Ngwami Maka, direto de Angola, esclarecendo as nossas dúvidas
E com certeza nós precisamos já deixar marcado um próximo episódio, porque nós temos muitos assuntos a abordar que de fato é interessantíssimo, né? Nós estamos bebendo na fonte, né, sobre os temas de prática ancestral advindo dos nossos antepassados Banto. Então, eu estou muito feliz, gostei muito desse episódio e eu acredito que todos que nos acompanham também gostarão. Vamos embora, meus irmãos? Este episódio teve a apresentação de Tata André Luiz, Tata Renato Antero, Mãe Tamara Nunes. A produção e a edição é de Carlos Gonzalez. O roteiro da Mãe Tamara Nunes. E os trabalhos técnicos e finalização também do Carlos Gonzalez. Eu quero aqui agradecer a você que sempre acompanha o nosso trabalho e dizer para você que nós estamos presentes nas redes sociais. Você encontra o Coletivo Umbanda de Verdade no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok e também no Facebook. Quero deixar um abraço a você que nos acompanhou e acompanha sempre o nosso trabalho e dizer mais uma vez que o nosso livro já está no mercado e você pode adquiri-lo através do site da editora Folha de Ouro. Pai Renato Antero, meu querido, um grande abraço. Até o próximo episódio com mais um convidado. Macuyu, saudações tradicionais, meu velho. Estou muito contente, muito feliz. Um agradecimento especial ao Mano Zuela, lá de Angola, de Luanda. Um abraço fraterno ao seu povo. Que os ancestrais estejam presentes na vida de vocês aí, nas nossas vidas também. Agradecer aos nossos filhos de Pemba, ao Quilombo Caboclo Taquari, né? Pela audiência também, que não é dada, além dos nossos seguidores. E um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Mãe Tamara Nunes, saudações tradicionais. Um grande abraço, a gente se encontra no próximo episódio também com mais um convidado. Saudações ancestrais, eu é quem agradeço. O pai Renato sempre fala do Quilombo Taquari e eu nunca falo do Quilombo de Dona Nuvem Negra, dos filhos. Eu quero agradecer eles pelo apoio de sempre, por acreditar na gente, por estar tão bem, todos eles caminhando com suas vidas, fazendo com que o ancestral seja a prioridade dentro das decisões, o caminho que as coisas estão dando tão certo. Dizer que eu orgulho muito deles, que eles são pessoas que fazem com que eu seja uma pessoa melhor todos os dias, assim como a minha família. Eu quero agradecer a todos os seguidores, ao pai Carlos e todos vocês. Eu estou muito feliz pela volta de mais uma temporada do nosso podcast, que é muito potente, que faz de mim uma pessoa muito realizada. Um abraço, meus irmãos, saudades. Quero aqui também deixar um abraço à minha comunidade, ao Mucambo de Exu Marabô, a todos os filhos que também contribuem para esse processo. Eu sempre digo, nós somos os representantes dos nossos filhos. Quando nós levamos a informação às pessoas através do coletivo Umbanda de Verdade, nós também estamos representando a nossa comunidade, os nossos filhos, as pessoas que nos acompanham. Então, toda essa estrutura que nós temos hoje também é graças às pessoas que nos acompanham nas nossas comunidades. Então, um abraço a todas as nossas comunidades, ao Quilombo do Caboclo Taquari, ao Quilombo Nuvem Negra e ao Mucambo de Exu Marabô. Um abraço, gente, e nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. Umbanda de Verdade Podcast. Um podcast sobre Umbanda de Verdade.